Bom dia, sejam muito bem-vindas ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. Pessoal do YouTube, se estiver me ouvindo, me manda um ok. Pessoal do Instagram, se estiver me ouvindo também, bom dia. Manda um ok só para eu saber que tá tudo certo para eu começar com todo mundo, tá? Vou esperar o ok de vocês. Tudo certinho? Estão me ouvindo? Manda aí um ok para mim, para eu saber. Olha lá, ó. Mandaram. Obrigada, gente. Então, sejam bem-vindas. A gente vai falar hoje sobre descontrole emocional no casamento. Sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. E eu queria começar citando para vocês um trecho da Bíblia que está em Provérbios 25, 28, que fala um pouco sobre esse descontrole emocional. O que está falando lá em Provérbios 25, 28? Lá diz assim: cidade destruída e sem muralhas, assim é o homem que não tem controle sobre si. Então, olha só, vou repetir, né? Cidade destruída e sem muralha. Então, você imagina, né? Uma cidade completamente destruída, uma cidade completamente desprotegida. Assim é o homem que não tem controle sobre si. Então, o que esse provérbio está dizendo para a gente? Que se você não tem o controle sobre si, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, se você reage aí a qualquer situação que te acontece de uma maneira que depois você acaba se arrependendo, você é como se fosse uma cidade desprotegida, uma cidade que está toda destruída e que não consegue se proteger, não consegue se blindar. Pessoal entrando aqui, bom dia, ó, a Rosiane escreveu Sou Mulher Deck, bom dia, Rô, minha aluna do programa Ela no Ar, que já está com o casamento restaurado, mas está sempre acompanhando, sempre estudando e se aperfeiçoando aqui para sempre trazer os ensinamentos e os conhecimentos para dentro da família, para dentro do casamento. Ilma, você escreveu que não está conseguindo ouvir, o pessoal escreveu aqui que está ouvindo. Então, tenta sair da live e voltar. Talvez você consiga participar, tá? Então, vamos lá. Então, a gente começa com essa reflexão que está lá nesse livro que superou. Ele passou aí no teste do tempo e até hoje ele é muito... todos os ensinamentos que tem ali são muito valiosos e que a gente tem que levar para a vida, né? Que é a Bíblia. Então, quando a gente para ler a Bíblia, a gente tem claramente ali, né? Que a gente precisa ter esse autocontrole, a gente precisa ter esse controle sobre nós mesmos, esse autodomínio, tá? E aí, para a gente começar a falar sobre descontrole, o que é? O que é, Carol, esse descontrole? Então, como que eu sei se eu estou me descontrolando, se eu não estou? Então, eu vou falar aqui sobre 2 tipos de descontrole. E o que são esses descontroles? São reações que a gente tem que elas são impensadas. A gente não pensa para reagir da maneira que a gente está reagindo. Isso é um descontrole. E esse descontrole, ele pode se manifestar de 2 formas, que eu reconheço que são as mais comuns, e eu até classifico em 2 tipos de mulher. Mulher 8 e mulher 80. Vou falar um pouquinho da mulher 80. A mulher 80 é aquela que tem uma reação que é mais explosiva. Então, vou dar um exemplo aqui. Você e seu marido, vocês foram jantar fora. Vocês estão num jantar. De repente, você percebe que o teu marido ele tá olhando, fica olhando para o lado, tenta disfarçar, aí olha de novo, você percebe que ele tá olhando para uma mulher. Ele tá paquerando ali aquela mulher, ele fica encarando ela. A mulher que é 80, qual que é a reação que ela vai ter? Ela vai explodir ali na hora, vai vir aquela raiva, vai vir aquela, sabe, aquele sentimento de desrespeito. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode brigar, ela pode pegar as coisas dela e ir embora, ela pode xingar, enfim, ela pode perder a cabeça, né? Então, essa é uma característica da mulher 80, é a mulher que tem a reação de explodir mesmo, né? De deixar aquele sentimento extravasar ali no momento e no meio da raiva, no meio daquele sentimento ruim, ela perde a cabeça. Eu sou um pouco dessa mulher, assim, 80, né? Eu sou mais 80 do que 8. Por quê?
Eu lembro que quando eu estava com o meu casamento, assim, bem conturbado, eu lembro que quando a gente estava no carro e eu ouvia, assim, o Wellington ouvindo uma música e aquela música falava de uma outra pessoa, sempre, né? Hoje essas músicas assim que passam nas rádios, no CD, sempre tem esse tipo de música, né? De o homem com uma terceira pessoa. Quando eu via ele ouvindo aquela música, aquilo já tomava a minha cabeça de um jeito que eu nem tinha visto nada, mas nem tinha acontecido nada, mas só o fato de eu pensar naquilo, eu já tinha esse sentimento, e sabe o que eu fazia, gente? Ou eu tirava o CD do rádio e jogava fora, fiz várias vezes isso, ou eu saía do carro. Então, assim, essa reação mesmo de, dominada por esse sentimento ruim, você ter uma atitude totalmente irracional, totalmente sem pensar. Isso é uma característica da mulher 80 e é um tipo de descontrole emocional. Um outro tipo de descontrole emocional é o da mulher que tem a característica de ser a mulher 8. E quais são essas características? A Regiane escreveu no YouTube, eu sou muito assim. Eu também era muito assim, viu, Regiane? Por isso que falar sobre descontrole emocional é muito importante. E aí tem a característica da mulher 8. Qual que é a característica da mulher 8? É a mulher que ela não tem necessariamente uma reação explosiva, é o contrário, é implosiva. O que ela faz? Ela se recolhe. A mulher, ela chora, vamos supor, nessa mesma situação, né? Você jantando com seu marido e ele ali vidrado em outra mulher, olhando e te desrespeitando ali na sua cara. Essa mulher, que é a mulher que tem característica de ser a mulher 8, ela nessa hora ela vai se recolher, ela vai chorar, ela vai silenciar, né? Essa característica aí dessa mulher que tem esse traço de ser 8. E aí, o que acontece quando a mulher faz isso? Quando ela silencia, todas as vezes que ela silencia, que ela deixa para lá e que ela não resolve esse problema, é como se ela se matasse um pouco por dentro. Então, uma mulher que vai ficando mais triste, vai perdendo o brilho, ela vai minguando, sabe? Ela vai perdendo, assim, a força dela. Por quê? Porque ela se cala, porque ela reprime esse sentimento. E aí, por exemplo, tem até um filme, não sei se vocês já assistiram, aquele filme tem até na Netflix, que é o A Prova de Fogo, que é de uma história de um bombeiro, e ele tem uma esposa, e eles estão quase se divorciando. E esse bombeiro, quando ele chega em casa, ele sempre vai lá pro computador ver pornografia. E tem um dia que a mulher chega, ela não vê, ela vê, né, que ele tá ali, ele tenta disfarçar, ela fecha a cara, ela silencia, ela não fala nada e ela não toca no assunto. Então, é a característica dessa mulher que ela vai minguando, ela vai perdendo, sabe, a voz dela, ela vai se perdendo dela mesma, né? Então, essa é a característica. Só que, o que acontece? As pessoas confundem muito você ter uma conversa civilizada com seu marido, confunde isso com ter um descontrole. Tem gente que acha que ter uma conversa já está se descontrolando, e não é bem assim. O que acontece? O descontrole, eles são justamente essas reações impensadas que elas são manifestadas. Então, assim, veio o sentimento, você já vai lá e de alguma maneira você manifesta. Seja reagindo explosivamente, ou seja reagindo, chorando, silenciando. É sempre uma manifestação imediata daquele sentimento. Por exemplo, a mulher 8, tanto a mulher 8 quanto a mulher 80, elas acabam, uma hora ou outra, falando tudo que estava engasgado. A mulher 80, ela faz isso o tempo todo. Só que a mulher 8, ela vai guardando, sabe? Ela vai guardando aquela raiva, ela vai guardando aquela ofensa, ela vai guardando aquele sentimento de humilhação. E aí é como se ela estivesse alimentando um monstro. Você imagina um monstrinho que ele tá bem pequenininho. Quanto mais você reprime, né? Isso aqui pensando na mulher 80, na mulher 8. Quanto mais você reprime, quanto mais você vai engolindo, quanto mais você vai deixando essa sujeira lá debaixo do tapete, porque você não consegue resolver,
mais esse monstro vai crescendo. E quando ele cresce a ponto de você não conseguir mais controlar, você acaba explodindo de uma maneira em que você jamais imaginou, em que você realmente perde a razão, que você grita, que você fica histérica, desequilibrada, tá? E aí, quando a mulher ela é muito calada e ela chega nesse ponto, qual que é a visão que o marido tem dela? A visão é de uma mulher que é histérica, que é desequilibrada, né? É assim que você quer ser vista pelo seu marido? Não, não é. A Letícia até escreveu aqui, né? Mas a gente se cansa. E cansa mesmo, cansa. Mas sabe por que a gente cansa? Porque a gente continua enxugando o gelo. A gente tenta melhorar a situação do casamento usando as estratégias erradas, fazendo do jeito errado. Cansa mesmo quando a gente faz isso. Agora, quando a gente aprende a fazer do jeito certo, quando a gente aprende a se controlar, quando a gente entende o que está por trás do descontrole, aí sim, aí a gente consegue corrigir e a gente para de se cansar e começa a descobrir o nosso poder para conseguir transformar a situação. Então, se você está perdida, tentando da sua própria cabeça, se eu estava brigando, agora eu vou me calar. Ou se eu estava me calando, agora eu vou falar. Se você fica nesses extremos, sem saber como de fato resolver, você vai cansar, é inevitável se cansar, tá? Então, você pode falar assim, Carol, mas o meu marido, ele me provoca, ele que me faz ter essas reações. Ele que tá, sei lá, completamente perdido, fazendo coisas que ele nunca fez, ele é uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu casei, e a culpa é dele, né? A culpa é dele, ele que me faz ser assim. Sabe qual que é o problema da gente pensar assim? Pensa comigo, olha, vamos sair da situação do casamento e vamos para uma situação mais profissional. Pensa num gestor de uma empresa em que ele tem uma série de funcionários e esses funcionários, né, a gente, gestor de empresa, lida com pessoas também, pessoas são imprevisíveis. E esse gestor, imagina se ele colocasse a culpa no funcionário. Se ele falasse assim, olha, eu tive que agir dessa forma com esse funcionário porque ele fez isso, então eu tive que reagir. Certeza que esse gestor ele estaria no olho da rua. Qual que é a característica de um bom gestor? A característica de um bom gestor é aprender a lidar com qualquer tipo de pessoa. E qual que é uma das principais habilidades desse gestor? Que é o que mais as empresas procuram. É um gestor que sabe lidar com as suas próprias emoções. É um gestor que consegue ter inteligência emocional. Agora, vamos voltar para o casamento. Quando você volta para o casamento, o seu equilíbrio emocional, ele não depende do que o seu marido faz. O seu equilíbrio emocional depende do quanto você aprende como identificar as emoções e como lidar com elas. Isso não depende em nada das outras pessoas. Muito pelo contrário, quanto mais as pessoas elas tiram a nossa paciência e fazem com que a gente tenha, né, que a gente esteja a ponto de perder a cabeça, mais a gente consegue praticar. Já ouviu aquela expressão que mar calmo não faz bom marinheiro? É exatamente isso. Então, assim, para de colocar a culpa. Tudo bem, ele tem culpa sobre as atitudes dele? Ele tem. Seu marido tem. A culpa sobre o que ele está fazendo é totalmente responsabilidade dele. Mas o seu descontrole, Provérbios está aqui para dizer isso para gente. Controle sobre si. Isso não tem nada a ver com o que o outro te fez. Então, toda vez que a gente se coloca na posição de vítima, a gente não consegue salvar o casamento. Então, ou você sai dessa posição de ele tá fazendo isso, ele fez aquilo, ele. Se você não sair dessa posição, seu casamento não vai ser restaurado. Ponto. Ponto. Não tem outra forma. Você tem que sair da posição, tudo bem. O meu marido fez isso, mas a habilidade, essa habilidade de me controlar emocionalmente, sou eu que tenho que desenvolver, independente das mudanças dele. Esse é o primeiro passo, gente. É o básico para que você consiga parar de brigar ou parar de aceitar situações que você não deveria estar aceitando. Entendeu? Então, esse é o primeiro passo. E aí, né, falando dessa questão que as pessoas confundem, o descontrole com a conversa civilizada.
Gente, conversar sobre um assunto delicado, ele não é ruim, muito pelo contrário, é saudável para o casamento. Só que, quando você não sabe nem o jeito certo e nem o momento certo de falar, pode ter certeza que essa conversa ela vai acabar não tão civilizada assim, vai acabar com vocês brigando e a situação muito pior do que antes. Por isso que muitas mulheres decidem se calar. Só que aí, se calando, o que, que acontece? Parece que o marido acha que abriu a porteira, né? Agora ele pode fazer o que quiser porque você não reclama mais. E não é assim que funciona. Então, assim, é saber como e quando falar. Isso sim, isso tem que ser feito, tá? Então, só se calar não adianta. Ser a mulher 8 não vai salvar teu casamento, pode ter certeza. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Enquanto eu vejo os comentários aqui de vocês. Ó, a Patrícia escreveu. Me identificando com a mulher 8, é desse jeito. Vamos lá, vamos continuar aqui. Quais são os prejuízos, então, do descontrole emocional no casamento? Vamos pensar aqui no prejuízo primeiro da mulher 80, que é aquela mulher mais briguenta, aquela mulher mais mandona, aquela mulher que tem que ser do jeito dela, tudo tem que ser da maneira que ela tá dizendo, não aceita não, né? Quais são os prejuízos para essa mulher no casamento de não ter o controle emocional? Primeiro, é ela que é o homem da casa. Se você é mulher 80, você que é o homem, é você que manda. E é assim que o seu marido te vê, sabe? Ele te vê de uma maneira masculinizada nas atitudes. Por isso que não adianta você se arrumar, passar batom, tá linda, maravilhosa, se você é masculina nas suas atitudes. Se você está usando mais a sua energia masculina do que a sua própria energia feminina de essência, né? De ser mulher, tá? Então, quando o homem ele vê uma mulher masculinizada, o que acontece? Esse homem ele começa a te enxergar como mãe. Filho é atraído pela mãe? Não, então ele perde a atração por você. Olha só o risco de você ser uma mulher briguenta, de você ser uma mulher 80, de você querer convencer seu marido na briga, sabe, na intimidação de que ele precisa mudar as atitudes dele, tá? Então, esse é o maior prejuízo para o casamento. E o homem, à medida que o homem te enxerga dessa maneira, como uma mulher masculinizada, a mulher, ela também enxerga o homem de uma maneira em que os dois começam a se distanciar. Então, por exemplo, se você é a mulher 80, se você é mais dominadora aí na tua casa, você vai começar a enxergar o seu marido como uma pessoa mais inútil, né? Você vai achar que ele é muito imaturo, que ele é um inútil, que ele é um encostado, um acomodado, um irresponsável. E, gente, para a mulher, a questão da relação entre homem e mulher sexual, para a mulher, essa relação ela começa na cabeça. Então, assim, o desejo da mulher, ele está muito ligado, existem estudos científicos que mostram isso. O desejo da mulher, ele tá muito ligado com o quanto ela admira aquele homem que tá do lado dela. Então, se você é uma mulher 80, você também vai começar, por mais que você queira lutar pelo seu casamento, você também começa a não ter desejo por ele. E aí, se acaba o desejo, acaba a relação sexual. Imagina onde chega esse casamento sem relação sexual, né? A mulher não tem desejo, mas o homem tem muito. Então, olha só o perigo de você ser uma mulher que não consegue se controlar, tá? Isso pensando na mulher 80. Agora, pensando na mulher 8, né? Que algumas mulheres até escreveram aqui. Inclusive, eu vi que tem aluna nova que acabou de entrar, Silvânia. Tudo bem, Silvânia? Nova mulher deck aqui. A mulher 80, qual que é o prejuízo para a mulher 80, para a mulher 8? Que é essa mulher que reprime emoções. A mulher 8, gente, ela começa a desenvolver doenças por reprimir sentimento. Existem vários estudos que comprovam que você reprimir sentimento, você não lidar com sentimentos negativos, faz com que você desenvolva doenças tanto físicas quanto psicológicas. Tá? Quanto psicológicas. Tem um estudo científico que foi feito numa universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, em que
eles conseguiram comprovar o quanto reprimir sentimento é prejudicial. Eles fizeram um estudo com mais ou menos 1.300 pessoas de São Francisco e Denver, se eu não me engano, e eles fizeram um teste em 3 etapas. O que eles fizeram? Na primeira etapa, eles colocaram uma frase para todos essas pessoas, né, participantes do estudo respondessem. E a frase era assim: eu falo para mim mesma que eu não deveria sentir isso. Então, olha só, a frase dizia: quando eu sempre me pego falando, eu não deveria estar sentindo isso. As pessoas que não concordavam com essa frase, tipo assim, não, se eu tô triste, eu reconheço que eu tô triste, se eu tô magoada, eu reconheço que eu tô magoada. As pessoas que não concordaram com essa frase, eles conseguiram identificar que 6 meses depois essas pessoas apresentavam níveis maiores de felicidade. Então, essa foi a primeira etapa do estudo. A segunda etapa do estudo, o que eles fizeram? Eles pediram para as pessoas simularem um vídeo em que elas concorreriam a uma vaga de emprego. E logo depois que elas fizeram o vídeo, eles perguntavam: e aí, como que você se sentiu, tal? As pessoas que falavam: ah, não, foi tranquilo, tirei de letra, ah, não, tudo bem. As pessoas que reprimiam o sentimento de estresse, que tipo, ah, foi desafiador, foi difícil. Todas essas pessoas que reprimiam, eles fizeram uma avaliação e viram que elas estavam com níveis mais elevados de estresse. Por quê? Porque elas estavam reprimindo os sentimentos. E depois eles entraram numa terceira etapa, que foi quando eles pediram para as pessoas escreverem desafios que eles tiveram nos 2 últimos meses. E aí, quando as pessoas escreviam, eles liam o que as pessoas escreviam e todas as que ignoravam os sentimentos ruins, eles conseguiram verificar depois de um tempo que essas pessoas eram as que mais tinham instabilidade emocional. Olha só, então, tudo isso para dizer que mascarar sentimentos afeta a tua cabeça. Olha só. Por isso que tem muita gente aí gastando com terapeuta. Ah, vou fazer terapia porque eu tenho ansiedade. Ah, eu tô tomando remédio para ansiedade. Sendo que a raiz do problema, olha só onde está a raiz do problema. Quando você está tratando a ansiedade, tomando remédio ali, está tratando um sintoma. A raiz do problema, gente, é não saber lidar com esse tipo de sentimento. E não saber lidar, seja extravasando, não sabendo como conduzir e reprimindo, ignorando esses problemas. Olha só o prejuízo para você como pessoa, sabe? O seu desenvolvimento psicológico. E é por isso, gente, que até aproveitando que vocês estão aqui, eu queria convidar vocês para depois entrar no link que está dentro da minha bio. Quem está me acompanhando pelo YouTube, depois entra no Instagram, porque o link eu ainda não coloquei no YouTube, tá? Sábado agora, à 1h da tarde, eu vou fazer um evento de imersão, se chama Imersão Mulher Deck. Como que é esse evento? É um evento em que o método Mulher Deck, ele tá dentro do programa Elo no Lar, né? Que é esse programa de acompanhamento que eu tenho de 1 ano para as mulheres cristãs que querem salvar o casamento. E nesse evento, que vai durar uma tarde, então ele vai começar no sábado à 1 e vai até umas 6 da tarde, mais ou menos, nesse sábado agora. Eu vou estou extraindo o máximo do método Mulher Deck para ensinar vocês em uma tarde. Esse evento, ele custa R$97, tá? Então, assim, o programa Elo no Lar, as alunas que entraram vão ganhar, tá? As alunas que já entraram para o programa, elas conseguem assistir gratuitamente. Mas para quem ainda não é minha aluna e quer ter a experiência de entender e de se aprofundar um pouco no método Mulher Deck, essa é uma chance, tá? É uma chance para quem não conseguiu ter condições de comprar ou que perdeu as inscrições ou que não conseguiu assistir às aulas gratuitas. Essa é uma oportunidade. Então, assim, ele custa R$97, gente, é R$97 para vocês extraírem o melhor desse programa. A gente vai ter exercício, vai ter aula prática, vai ter a participação de uma mentora espiritual, que é a Janice Ehringer, super famosa, super conhecida. Ela vai estar com a gente nesse evento. Então, assim, é algo imperdível mesmo, tá? E um dos temas desse evento, onde a gente vai se aprofundar no método Mulher Deck, é o autocontrole no casamento, tá? Então, assim, realmente é algo fundamental
para que você consiga salvar o seu casamento, tá? É aprender a lidar com esses sentimentos, é aprender a se controlar aí para você conseguir recuperar essas coisas que foram perdidas, o desrespeito, né? A Tayane até escreveu: eu destruí meu casamento por causa das minhas atitudes e ciúmes. Olha só que coisa. Então, assim, gente, é a hora da gente se mexer mesmo, sabe? Sair da posição de vítima e saber que a gente pode fazer e pode fazer muito, sabe? Eu tenho certeza que vocês vão sair do evento falando, puxa vida, como eu não tentei isso antes, sabe? E vocês vão ver que tem uma série de possibilidades que podem ainda ser feitas para salvar o seu casamento e que você não sabia que podia, que você não sabia que tinha como, que você não sabia que era por esse caminho que você tinha que seguir, entendeu? E aí, gente, só para falar que esse vai ser o único evento do ano, tá? Esse ano eu não faço mais esse evento de imersão. Então, se você quiser participar, entra lá. Para as minhas alunas, tanto as alunas que entraram para essa turma, quanto as outras as alunas que já estão nas turmas anteriores, não precisa comprar de novo, tá? É só para quem não é minha aluna. As minhas alunas todas que já estão dentro do programa, elas têm esse benefício de participar dessa imersão junto comigo. E aí, vamos lá. Por que dominar, então, as suas emoções? Porque ter o controle emocional e essa inteligência emocional vai ajudar a salvar o seu casamento. Primeiro, para a mulher 80, evita que você perca a cabeça, que você perca a razão aí no casamento. Eu lembro que eu, por ser a mulher 80, toda vez que eu via bagunça, e, gente, no começo é briga por tanta besteira, né? Que quando a gente se dá conta, a gente fala, meu Deus, era ali que eu tinha que resolver o problema e eu não resolvi. Mas eu e o Wellington, a gente brigava muito por causa de bagunça. Eu, né? Porque eu não suporto ficar em ambiente desorganizado, bagunçado, e o Wellington não tá nem aí. Então, para mim, era muito difícil. Por quê? Porque eu segurava, só que na hora que eu soltava e eu saía como errado, eu perdia mesmo a razão. Porque aí eu já começava a misturar um monte de assunto, enfim. Era uma lasqueira só. E aí, perdi o respeito, né? A gente acabou perdendo o respeito. O Wellington começou a me ver desse jeito que eu falei para vocês, como uma mulher que só reclamava, que só mandava. Entendeu? Então, quando você aprende a dominar, você evita esses episódios, tá? Que aconteceu comigo. E, além disso, para a mulher 8, que fica se calando, que fica silenciando quando na verdade deveria falar, isso vai ajudar também. Por quê? Porque evita que você se cale enquanto você deveria falar, tá? Então, quando você aprende, você entende que o aperfeiçoamento da comunicação entre vocês, e isso envolve o teu controle emocional, para que você consiga melhorar a tua comunicação. Às vezes as mulheres me perguntam, Carol, mas o que eu falo para o meu marido para resolver tal situação? Não é o que você fala, é como você fala. É o momento certo que você fala, não é só o que você fala. E não é só a comunicação verbal de falar, é a sua comunicação não verbal. É a sua postura, é o seu equilíbrio, é a sua tranquilidade, a sua firmeza. Tudo isso está envolvido com o aperfeiçoamento da comunicação, entende? Então, quando você aprende a aperfeiçoar a comunicação, a cumplicidade entre vocês aumenta. E é a partir daí que você consegue restaurar o seu casamento, entendeu? E aí, você pode falar assim para mim, Carol, mas ele também precisa aprender, porque ele também perde a cabeça. De novo, ó, a gente olhando para o que o outro tem que fazer e esquecendo da nossa parte. Gente, é muito mais fácil a gente sentar o bumbum na cadeira e fazer a nossa parte do que a gente ficar tentando convencer o outro a fazer a dele. A melhor maneira de influenciar uma pessoa é através do exemplo. Quer ver uma boa comparação aqui? São os filhos. Se você é uma pessoa que tem o hábito de sentar na mesa para jantar e tá com o celular, adivinha o que seu filho vai fazer? Ele vai fazer o mesmo. Agora, quando você dá o exemplo e não faz esse tipo de coisa, seu filho também não vai fazer. Os filhos, eles aprendem não pelo que a gente fala para eles fazerem, e sim pelo que a gente faz. A mesma coisa acontece com o marido. Então, para com esse negócio de, ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que fazer a parte dele, mas faz primeiro a sua.
Depois a gente conversa. Aí você vai ver como você estava olhando para o lugar errado e era por isso que você estava se cansando, tá? E aí, e além disso, gente, ó, quando a gente pensa no controle emocional, isso vai fazer bem para o seu casamento? Vai, mas principalmente vai fazer bem para você. Olha só o tanto de prejuízo que eu falei que causa para a mulher, para a pessoa que reprime o sentimento, ou para a pessoa que começa a explodir ali e começa a perder a cabeça. Além disso, além de evitar que isso aconteça, vai ser bom também para o seu desenvolvimento profissional. Vocês viram o exemplo que eu dei aqui, né? Você se torna uma profissional melhor. Eu tenho uma aluna do programa Elo no Lar que falou, Carol, os meus clientes estão percebendo a minha mudança de postura. Eu tenho uma outra aluna que ela tá ganhando 3 vezes mais do que ela ganhava. Por quê? Porque ela aprendeu coisas que ela tá levando para a vida dela. Como lidar com os filhos. Se você tem dificuldade de lidar com os filhos, olha só, tudo isso, quando você aprende a se controlar emocionalmente, todos esses benefícios você colhe, inclusive no casamento, tá? E aí, agora eu vou falar de um erro muito comum que eu citei aqui a live inteira, para a gente conversar agora, que a maioria dos casais cometem. Gente, um erro muito comum que os casais cometem é tanto o marido quanto a esposa não quer aprender, não busca aprender como melhorar o seu controle emocional. E, em vez de aprender, o que eles fazem? Um querendo que o outro mude. A mulher tentando provar por A mais B por que o marido tem que mudar, o que ele tem que fazer, como ele tem que agir, como ele tem que se portar. E o marido também. Quer que a mulher pare de brigar, quer que a mulher pare de pegar no pé dele. É um querendo que o outro mude. Esse é o maior erro, quando você só fica apontando o defeito dos outros e você não faz a sua parte. Na Bíblia mesmo tem uma passagem que fala, né? Tire primeiro a trave dos seus olhos, para depois tirar o cisco do olho do outro. Entende? Gente, é Deus falando com a gente, né? É Deus orientando e conduzindo. E a gente tem que ser obediente e seguir. Entender que o que ele está falando é para o nosso bem. Tá? Então, esse é um erro muito comum. Inclusive, eu tenho alunas que aconteceu justamente isso, né? Aconteceu um conflito no casamento. O marido dava atenção mais para a família, para a família de origem, né? Pai e mãe, do que a própria família, esposa e filhos. E ela tentava fazer ele enxergar, não conseguia, dava briga, às vezes até agressão. E aí, quando ela aprendeu e entendeu que tinha que começar por ela, o casamento dela foi restaurado. Entendeu? Então, olha só como a gente perde a chance, sabe? A gente perde a chance de fazer a coisa certa e de fazer a nossa parte, tá? E aí, qual que é o jeito certo, então? O que a gente tem? Por onde vocês começam, tá? Gostaria muito que vocês todas tivessem a oportunidade de participar no sábado da imersão. Se tiver alguma dúvida, gente, me manda no direct. Ah, Carol, como é que vai funcionar? Mas assim, quando vocês entrarem no link, é um link para o WhatsApp. Então, assim, lá dentro do WhatsApp, vocês vão conseguir tirar dúvida, tá? Vocês vão conseguir tirar alguma dúvida e qualquer coisa, vocês podem mandar aqui no direct do meu Instagram também. Se tiver alguma dúvida de como vai ser, vocês recebem, tá? Depois a gravação. Então, assim, assistiu. Ah, Carol, não consegui assistir o evento todo, não tem problema. Depois você consegue assistir gravado, tá? E aí recebe os materiais de apoio, enfim. Mas assim, o primeiro passo para você começar, para você entender, é você identificar o sentimento. Tem muita gente que tem dificuldade de identificar. Será que eu estou sentindo raiva? Será que é tristeza? Será que é mágoa? Será que é humilhação? Será que é injustiça? Esse é o primeiro passo, é você conseguir dar nome para o que está acontecendo, é você conseguir identificar o sentimento que está dentro de você. A gente vai falar muito sobre isso no sábado, tá? Esse tipo de reflexão que a gente faz e análise que a gente faz é como se fosse um sinal. Esse sentimento ruim é como se ele fosse um sinal de alerta, sabe? É como se fosse um sinal de que algo não tá bom. Então, toda vez que você só esbraveja,
e você não para refletir sobre o que não está bom, ou toda vez que você reprime e finge que nada está acontecendo e você não para refletir sobre o que não está bom, é como se você tivesse mascarando, fingindo que não entrou um ladrão na tua casa. Ah, ó, tocou o alarme, mas não deve ser nada não. Entendeu? Você não trata. Então, assim, esse sentimento negativo, ele é um sinal de alerta. Então, você identificar que tem esse invasor aí é o primeiro passo. E o que você tem que fazer em seguida? Você tem que se colocar na posição de resolvedora desse sentimento. Tá bom, ele tá aqui, eu reconheci, eu assumi que eu estou com essa dor. E o que eu posso fazer para que essa dor ela seja diminuída? O que ela está querendo me dizer, tá? No evento eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre as perguntas que a gente tem que fazer nesse momento para conseguir identificar o que fazer. Então, esses são 2 passos simples para você já começar a, primeiro, deixar de reprimir os sentimentos, porque hoje você já aprendeu aqui o que isso pode causar na sua vida. E segundo, parar de só ficar reagindo quando ele se manifestar, em vez de tratar a causa para que isso não aconteça mais, tá? A Flávia escreveu aqui, ó, o meu marido quer separação e disse que eu nunca vou mudar. Ó, eu acho demais essas frases, né? Existe um pacote de frases que quando a pessoa começa a falar, eu já falo, ixi, essa pessoa aí, ela precisa mudar a mentalidade dela. No seu caso, Flávia, o que o seu marido acha? Ele acha que pau que nasce torto morre torto, né? Nunca vai se endireitar. Isso é uma coisa completa, gente, completamente ultrapassada. Todo mundo tá aqui na Terra para mudar, é para evoluir. E quando a gente passa por uma dor e a gente entende que essa dor ela precisa levar a gente para um outro nível, a gente muda sim. A gente muda sim. Eu sou prova viva disso. Tem alunas aqui que estão acompanhando que são prova viva. Eu vi o desenvolvimento delas em 5 meses. As mulheres elas não se reconhecem mais. Então, assim, prova para ele, Flávia, prova para ele. Com a sua mudança que ele está errado. Não com palavras, eu vou mudar, não. Isso aí realmente é aquele mais do mesmo, quando você só diz. Prova com atitudes. Prova com o seu empenho em, primeiro, começar toda essa transformação com o teu equilíbrio, com o teu controle emocional, tá? Então, para vocês que ficaram interessadas aí pela imersão Mulher Deck, gente, olha, é um preço muito acessível. Eu só vou fazer essa vez esse ano. E eu espero que vocês participem, tirem dúvidas aqui comigo no direct, entrem lá no grupo de WhatsApp para esclarecer dúvidas e não deixem de participar, tá bom? E aí a gente se encontra na sexta-feira, na próxima live, e quem for fazer a imersão Mulher Deck, a gente se encontra no sábado também, tá certo? Obrigada, bom dia para vocês. Tchau, tchau.